Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Conhecendo a Bíblia. E no vídeo de hoje vamos responder a um quiz bíblico de 16 perguntas bíblicas de nível fácil, médio e difícil. Aqui, vamos mergulhar nas profundezas da Palavra de Deus enquanto testamos os seus conhecimentos. Já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Então vamos à primeira pergunta. Pergunta de número 1. Qual era o nome do marido de Batseba, que foi enviado por Davi para o campo de batalha onde acabou sendo morto? Alternativa A, Jonatas. Alternativa B, Abner. Alternativa C, Urias. Alternativa D, Saul. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa C, Urias. Em 2 Samuel capítulo 11 versículo 3 está escrito: tendo Davi enviado a indagar a respeito daquela mulher, disseram-lhe: porventura não é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Pergunta de número 2. Qual profeta incentivou os habitantes de Jerusalém a retomarem a prática do dízimo? Alternativa A, Malaquias. Alternativa B, Jeremias. Alternativa C, Oséias. Alternativa D, Amós. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa A, Malaquias. No livro de Malaquias capítulo 3 e versículo 10 está escrito: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós tal bênção, que dela vos advenha maior abastança. Pergunta de número 3. Qual personagem da Bíblia foi tragado por um grande peixe? Alternativa A, Elias. Alternativa B, Jonas. Alternativa C, Balaão. Alternativa D, Roboão. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa B, Jonas. No livro de Jonas capítulo 1 e versículo 17 está escrito: então o Senhor deparou um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Pergunta de número 4. Qual profeta foi submetido a ter seus pés colocados em um cepo como punição? Alternativa A, Oséias. Alternativa B, Zacarias. Alternativa C, Jeremias. Alternativa D, Daniel. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa C, Jeremias. No livro de Jeremias capítulo 20 versículo 2 está escrito: então feriu Pazur ao profeta Jeremias, e o meteu no cepo que está na porta superior de Benjamim, na casa do Senhor. Pergunta de número 5. Para quem os irmãos de José do Egito o venderam? Alternativa A, comerciantes gregos. Alternativa B, mercadores ismaelitas. Alternativa C, mercadores babilônios. Alternativa D, mercadores fenícios. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa B, mercadores ismaelitas. Em Gênesis capítulo 37 versículo 28 está escrito: algum tempo depois, uns mercadores ismaelitas passaram por ali, indo em direção ao Egito. Então os irmãos de José o tiraram da cisterna e o venderam por 20 moedas de prata aos mercadores. Pergunta de número 6. Quem foi responsável por decifrar o sonho do rei Nabucodonosor? Alternativa A, Davi. Alternativa B, José. Alternativa C, Ezequias. Alternativa D, Daniel. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa D, Daniel. No livro de Daniel capítulo 2 e versos 25 ao 26 está escrito: então Arioque depressa introduziu Daniel à presença do rei, e disse-lhe assim: achei dentre os filhos dos cativos de Judá um homem que fará saber ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o sonho que tive e a sua interpretação? Pergunta de número 7. Qual era o nome da bisavó de Davi, uma mulher moabita? Alternativa A, Noemi. Alternativa B, Sara. Alternativa C, Ruth. Alternativa D, Ana. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa C, Ruth.
Em Mateus capítulo 1 e versos 5 ao 6 está escrito: A Salmão nasceu, de Raabe, Boaz, a Boaz nasceu, de Ruth, Obed, a Obed nasceu Jessé, e a Jessé nasceu o rei Davi, a Davi nasceu Salomão da que fora mulher de Urias. Pergunta de número 8. Quem foi o primeiro a exercer a função de juiz em Israel? Alternativa A, Otniel. Alternativa B, Sansão. Alternativa C, Samuel. Alternativa D, Baraque. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa A, Otniel. Em Juízes capítulo 3 e versos 9 ao 10 está escrito: Mas quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor, o Senhor suscitou-lhes um libertador, que os livrou, Otniel, filho de Quenaz, o irmão mais moço de Calebe. Veio sobre ele o Espírito do Senhor, e ele julgou a Israel, saiu a peleja, e o Senhor lhe entregou Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual prevaleceu a sua mão. Pergunta de número 9. Qual mulher recebeu favor do rei Assuero quando ele estendeu para ela o cetro de ouro? Alternativa A, Vasti. Alternativa B, Candace. Alternativa C, Débora. Alternativa D, Esther. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa D, Esther. No livro de Esther capítulo 5 e versículo 2 está escrito: E sucedeu que, vendo o rei a rainha Esther, que estava em pé no pátio, ela alcançou favor dele, e o rei estendeu para Esther o cetro de ouro que tinha na sua mão. Esther, pois, chegou-se e tocou na ponta do cetro. Pergunta de número 10. Qual líder de Israel usou um ferrão de tocar bois para libertar seu povo? Alternativa A, Josias. Alternativa B, Sangar. Alternativa C, Jefté. Alternativa D, Saul. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa B, Sangar. Em Juízes capítulo 3 e versículo 31 está escrito: Depois dele levantou-se Sangar, filho de Anate, que matou 600 homens dos filisteus com uma guilhada de bois. Ele também libertou a Israel. Pergunta de número 11. Qual líder bíblico dividiu as águas do Mar Vermelho usando uma vara? Alternativa A, Moisés. Alternativa B, Josué. Alternativa C, Gideão. Alternativa D, Josias. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa A, Moisés. Em Êxodo capítulo 14 versos 15 ao 16 está escrito: Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara, e estende a mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Pergunta de número 12. Qual líder foi vítima de um golpe fatal na cabeça enquanto dormia desferido por uma estaca? Alternativa A, Benaia. Alternativa B, Joabe. Alternativa C, Císera. Alternativa D, Abner. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa C, Císera. Em Juízes capítulo 4 e versículo 22 está escrito: E eis que seguindo Baraque a Císera, Jael lhe saiu ao encontro e disse-lhe: Venha mostrar-te-ei o homem a quem procuras. Entrou ele na tenda e eis que Císera jazia morto, com a estaca na fonte. Pergunta de número 13. Em que cidade Jonas fugiu inicialmente para escapar da ordem de Deus? Alternativa A, Hebrom. Alternativa B, Tarsis. Alternativa C, Samaria. Alternativa D, Bet-Semes. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa B, Tarsis. Em Jonas capítulo 4 e versículo 2 está escrito: E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso é que me apressei a fugir para Tarsis, pois eu sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Pergunta de número 14. Qual rei da Bíblia é conhecido por sua grande sabedoria? Alternativa A, Davi. Alternativa B, Acabe. Alternativa C, Ezequias. Alternativa D, Salomão. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa D, Salomão. Em 1 Reis capítulo 3 e versículos 10 e 12 está escrito:
E pareceu bem aos olhos do Senhor o ter Salomão pedido tal coisa. Eis que faço segundo as tuas palavras. Eis que te dou um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve e depois de ti teu igual não se levantará. Pergunta de número 15. Qual indivíduo ficou famoso por sua extraordinária força e teve seus olhos removidos pelos filisteus? Alternativa A, Sansão. Alternativa B, Josué. Alternativa C, Moisés. Alternativa D, Elias. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa A, Sansão. Em Juízes capítulo 16 e versos 20 ao 21 está escrito: E disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Despertando ele do seu sono disse, sairei como das outras vezes e me livrarei. Pois ele não sabia que o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele, arrancaram-lhe os olhos e, tendo levado a Gaza, amarraram-no com 2 cadeias de bronze e girava moinho no cárcere. Pergunta de número 16. Qual profeta do Antigo Testamento descreveu uma experiência na qual viu serafins? Alternativa A, Amós. Alternativa B, Isaías. Alternativa C, Jeremias. Alternativa D, Abacuque. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa B, Isaías. No livro de Isaías capítulo 6 e versos 1 ao 2 está escrito: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono e as orlas do seu manto enchiam o templo. Ao seu redor havia serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto e com 2 cobria os pés e com 2 voava. Estamos chegando ao fim do nosso quiz bíblico. Me conte nos comentários quantas perguntas você acertou. Espero que tenha gostado. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo.